Boa tarde, pessoal. O meu grupo é composto pela Isabela, pelo Fábio, por mim, Laís, e nós vamos falar sobre a espectrometria molecular no ultravioleta e no visível. A espectrometria molecular é uma das técnicas espectroscópicas e nós vamos abordar um pouco mais do conceito, da instrumentação e da aplicação. A espectrometria molecular, no UV-Vis, é caracterizada por bandas largas, devido aos vários níveis e subníveis energéticos dos orbitais das moléculas, e ela está associada às bandas que é constituída de três tipos de energia, que é a eletrônica, a vibracional e a rotacional. Ela abrange a região do espectro de 160 a 780 nanômetros, mas o que é mais utilizado é a região de 190 a 780 nanômetros, e ela está baseada na medida de transmitância e absorbância, e tem ampla aplicação para identificação e determinação de substâncias orgânicas e inorgânicas, e também é amplamente utilizado em laboratórios químicos e clínicos em todo o mundo. Então, aqui um conceito da transmitância e absorbância. Aqui nós temos um esboço de um material de uma concentração desconhecida, onde há uma luz incidente. Essa luz atravessa a cubeta e parte dela é transmitida e parte dela é absorvida. A transmitância é a razão da luz transmitida pela luz incidente, que é o P sobre o P0. E a absorbância, ela é calculada como o menos log da transmitância. A lei de Lambert-Beer foi descoberta no século XIX e ela relaciona a absorção de luz com as propriedades do material atravessado pela mesma. Então, a absorbância está diretamente proporcional à absortividade molar, pelo comprimento de onda e a concentração no analito. Aqui nós temos uma curva de calibração, que no eixo X a gente tem a concentração e no eixo Y a absorbância. E o coeficiente angular da reta é dado pelo produto do absortividade molar e do comprimento do caminho óptico, que é a largura da cubeta, e esse coeficiente, quanto maior o coeficiente, maior é a sensibilidade do método. Então, algumas limitações da lei de Beer. Nós temos os desvios reais e os desvios aparentes. Um dos desvios reais é que ela é válida somente para baixas concentrações, porque a altas concentrações ocorre a interação da espécie absorvente, que afeta a distribuição da carga, havendo um desvio linear da absorvância versus a concentração. E o desvio aparente, temos a causa física, que está relacionada à limitação do instrumento, e a causa química, que é a associação e dissociação molecular e o deslocamento dos equilíbrios. O processo de absorção molecular pode ser considerado que ocorre em duas etapas. Primeiro, a excitação eletrônica, em que a molécula ela absorve uma quantidade de fótons e vai para um estado excitado. Depois, ocorre a relaxação, em que a molécula ela vai emitir essa energia absorvida, seja em forma de calor, em reemissão por fluorescência ou fosforescência, ou formando novas espécies. A absorção molecular está associada com a excitação de elétrons de ligação. Portanto, ela depende do tipo de ligação presente na estrutura. Como resultado da absorção, cada espécie produz uma banda de absorção, e ela é formada por linhas finas muito próximas, as quais resultam da transição de um elétron para um dos muitos estados de energia rotacional e vibracional, associados a cada estado de energia eletrônica. Sobre a absorção molecular de compostos orgânicos. Todos os compostos orgânicos podem absorver, porque todos eles contêm elétrons de valência que podem ser excitados. Os elétrons compartilhados em ligações simples, eles estão fortemente presos e por isso requerem altas energias de comprimento de onda menor que 185 nanômetros para serem excitados. Nessa região,
o quartzo e os componentes do ar também absorvem, o que dificulta a realização do experimento. Então, é necessário espectrômetro sob vácuo com ótica de fluoreto de lítio. Já os elétrons compartilhados em ligações duplas ou triplas não estão tão fortemente presos e por isso são mais fáceis de serem excitados. Na tabela, podemos ver alguns tipos de excitações e as faixas de comprimento de onda em que elas ocorrem. Os elétrons do orbital sigma, eles são excitados para o orbital sigma antiligante em comprimentos de ondas menores que 200 nanômetros. Os elétrons livres podem ser excitados para o orbital sigma antiligante em comprimentos de 160 a 260 nanômetros. Já os elétrons do orbital π podem ser excitados para o orbital π antiligante em comprimentos de 200 a 500 nanômetros e, por fim, os elétrons livres podem ser excitados para o orbital π antiligante em comprimentos de 250 a 600. A maioria das aplicações baseiam-se na transição de elétrons livres ou do orbital π para o orbital π antiligante. Aqui na tabela podemos ver a absorção absortividade característica e o comprimento de onda do máximo de absorção de alguns cromóforos comuns. A gente tem que levar em conta o tipo de solvente que é utilizado, porque ele interage com o cromóforo, causando leves alterações no comprimento de onda e na absortividade. A conjunção de 2 ou mais cromóforos também tendem a causar deslocamento no máximo de absorção para comprimentos de ondas maiores. Sobre a absorção molecular por transferência de carga. O complexo de transferência de carga consiste em um grupo doador ligado a um receptor de elétrons. Quando a molécula absorve radiação, o elétron do doador é transferido para o orbital do receptor, o que difere do cromóforo orgânico, em que o elétron excitado está no orbital compartilhado. Alguns exemplos são o complexo fenólicos de ferro 3, complexo de 1,10 fenantrolina com ferro 2, complexo iodeto com iodo molecular e complexo de ferro 3 com tiocionato. Algumas observações sobre os complexos de transferência de carga. Eles podem sofrer oxidação, redução fotoquímica e gerar produtos. E, em complexos metálicos, geralmente o metal é o receptor de elétrons, mas há algumas exceções, como o complexo de 1,10 fenantrolina com ferro 2. Aqui podemos ver na figura alguns espectros de absorção de alguns complexos de transferência de carga. Das principais características, portanto, da absorção molecular é a sua ampla aplicabilidade. Ela pode ser usada para detectar substâncias orgânicas e inorgânicas. E, em espécies não absorventes, pode ser realizada uma reação com reagentes cromóforos para formar espécies absorventes. Ela também tem alta sensibilidade, podendo detectar amostras em concentrações de 10 a menos 4 a 10 a menos 5 mol por litro e seletividade moderada. Apesar de cada analito apresentar uma banda de absorção, quando há sobreposição de bandas de absorção, como em uma mistura, podem ocorrer erros de identificação do analito. Ela também apresenta boa exatidão e facilidade de conveniência. As medidas são fáceis e rápidas. A instrumentação referente à técnica de absorção molecular diz respeito aos seguintes componentes. Primeiro, fonte de energia. Segundo, monocromador. Terceiro, cubeta. Quarto, detector. Quinto, dispositivo. Dependendo do requerimento, dependendo da amostra a ser analisada, esses componentes podem ser configurados de diferentes maneiras, como, por exemplo, a fonte de energia pode ser ou uma lâmpada de tungstênio, se a necessidade for o visível,
ou, por exemplo, um arco de xenônio para varrer tanto no ultravioleta como visível, ou então pode ser uma lâmpada de deutério para varrer só o ultravioleta. O monocromador pode ser substituído, por exemplo, por um filtro com o objetivo de separar a luz policromática e monocromática. Normalmente, o recipiente que contém a amostra ele é feito de quartzo, pois este consegue varrer tanto ultravioleta quanto visível. O detector, ele nada mais faz do que converter o sinal de radiação eletromagnética em sinal elétrico. E o dispositivo imprime numa tela o dado de absorbância. Como eu disse, esse é um instrumento de absorção molecular denominado espectrofotômetro, constituído pela fonte de radiação. Logo em seguida, ele é direcionado ao espelho colimador, que segue para a rede de difração. A rede de difração é o monocromador, responsável por selecionar o comprimento de onda adequado que a minha solução, a minha amostra vai absorver. A parcela que não foi absorvida vai ser transmitida chegando no detector, que convertendo o sinal de radiação eletromagnética em sinal elétrico vai ser detectado e imprimido, como mencionado anteriormente, em absorbância. A espectrometria de absorção molecular é útil para detectar grupos cromóforos. Como grande parte das moléculas orgânicas é transparente à radiação acima de 180 nanômetros, o aparecimento de pico entre 200 e 400 nanômetros indica a presença de grupos absorventes. Contudo, os espectros no ultravioleta não apresentam estrutura suficientemente fina para evitar totalmente os erros na identificação do analito. As aplicações quantitativas podem ser realizadas através da lei de Lambert-Weir, em que possibilita a determinação da concentração quando a absortividade molar for conhecida, ou a determinação da absortividade molar quando a concentração for conhecida.